Olá, Gil, tudo bem? Aqui Olá, bem? tudo certo. Deixa eu só desativar os comentários aqui, porque isso tem interferido diretamente nas nossas lives, né? O tráfego das informações está bastante gigantesco por conta de que o mundo inventou de fazer live, né? E aí É, a gente está tendo algumas dificuldades com o Instagram. Até te digo, se nós cairmos, depois a gente insiste novamente. Salvo para os stories, novamente voltamos e a gente te coloca de novo na conversa, ok? tá ótimo, tamo Bom, junto. pessoal, para quem não conhece, esse é o meu grande amigo Gil Vicente Gama. Tive o prazer de conhecê-lo recentemente. É brasiliense, radicado no Rio de Janeiro desde 2014, formado em Direito, com especialização em Direito Empresarial e Tributário Internacional, com foco no desenvolvimento estratégico de empresas e organizações em geral. Como gestor, ele já atuou no segmento público nas áreas de desenvolvimento econômico, social, obras e infraestrutura. No âmbito privado, a sua experiência então abrange as áreas de educação, tecnologia e investimentos. Na advocacia, ele possui referências de trabalhos realizados para empresas de médio e grande porte, associações, sindicatos, federações, confederações, empresas públicas, terceiro setor e fundos de investimento. Bom, em todas as suas áreas de atuação, ele possui um currículo vasto, tanto no Brasil quanto no exterior. Em comunicação e redes sociais, é um grande influenciador, destaca-se na área de mercado de trabalho, educação, inovação, motivação, desenvolvimento socioeconômico e também engajamento político, né? Que nós também talvez vamos preparar uma live para a gente discutir sobre esses assuntos. Além de atuações profissionais, possui atividades pro bono desenvolvidas nas áreas de crianças, né, da infância e adolescência, jovens, empreendedorismo, temática cristã em fundações, organizações e organismos internacionais. Gente, o currículo dele é tão vasto, tão grande, Resume que eu aí que eu sou prefiro amigo do parar Mervan. por aqui, porque senão a gente vai passar a nossa live inteira falando das atividades profissionais desse cara, que tem um currículo maravilhoso e incrível, e por isso ele está aqui nos dando a honra da sua presença. Ele é coordenador, diretor executivo, CEO, eu não sei como é que eu posso chamar isso, mas do Ministério Empreendedor Cristão, que é o MEC, ok? Então foi assim que nós nos conhecemos. Assim como existe o UP, que eu estava falando para vocês, que hoje às 19h30 eu vou estar lá com meu amigo Friedrich, assim como existe o GPC aqui, que é a plataforma do Mevan, nós também conhecemos o Gil, porque o Gil desenvolve o trabalho com o MEC, que é o Ministério Empreendedor Cristão, que tem aí uma capilarização incrível em empresas de pequeno, médio e grande porte no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Então, o trabalho dele é um trabalho de uma envergadura assim fascinante e que nós temos muito a ouvir, temos muito a receber, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ser desenvolvido em todas as áreas da sua vida, seja pessoal, seja profissional e espiritual. E por falar em espiritual, o texto que ele escolheu, na verdade, hoje, bíblico, para a gente conversar, está em Isaías, capítulo 1, e versículo 19, que diz assim: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Isaías, Amém. capítulo 1 e versículo 19, ok? Bom, gente, eu estou aqui com o Gil. Gostaria que o Gil fizesse as suas devidas apresentações e logo a gente já vai começar atividades para o nosso bate-papo. Gil, seja muito bem-vindo à nossa sala, seja muito bem-vindo à nossa casa. A plataforma do Mevan está aqui para te servir. Estamos todos ouvidos para receber aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Fique à vontade, querido. Amém. Bom, eu falei ali que o que resume o meu currículo é que eu sou amigo do Mervan. Então, Isso, para mim, isso daí já é o grande selo, entendeu? isso é ótimo, isso é ótimo. Isso você já recebeu uma certificação daquelas. É isso aí. Inclusive, ter participado nas primícias do início do ano foi fantástico.
Porque lá nas primícias, em janeiro, já tinha sido liberada a palavra desses tempos que nós viveríamos agora, né? Incrível Exata, isso. exatamente. Até é importante a gente rever as palavras que foram liberadas na primícia, porque a festa das primícias, para nós, ela funciona como uma bússola, né? Nós ali liberamos muitos oráculos proféticos no altar do Mevan, justamente no objetivo de ouvirmos o céu e juntarmos as peças desse quebra-cabeça e a gente poder se direcionar naquilo que Deus estava nos chamando para fazer e para ser. E, obviamente, você estava lá nessa grande oportunidade, foi ali que conhecemos. Que bom. Exatamente. Então, como você disse aí na palavra de Isaías 1,19, né? Tem dois pré-requisitos aí nessa palavra. O primeiro é se você quiser, né? É. Porque Jesus, ele bate na porta, mas ele não invade a casa, né? Então, primeiramente, a gente tem que se motivar a abrir a porta da nossa mente, do nosso coração, estar disponível para poder participar dessa, eu considero isso uma grande aventura existencial, que é implantar o reino de Deus na Terra, né? E o reino de Deus na Terra, ele traz toda uma lógica. E a primeira dessa lógica é nós ouvirmos a Deus. As pessoas estão muito acostumadas a falar com Deus, mas ouvir a Deus é um desafio, né? Sim. Então, Nós fomos criados, né, de uma forma a criarmos um monólogo, né, e não um diálogo. é isso aí. Então, esse monólogo, né, da gente sempre estar falando, buscando Deus, abrindo o coração, jogando sobre ele todas as nossas aflições, e esse é um primeiro passo. Mas depois que a gente esvazia, nós temos que aquietar e ouvir o que Deus tem a dizer para nós. É muito interessante, por exemplo, eu quando estava nas primícias, no dia do café da manhã com os pastores, né, no sábado, Sim. eu recebi uma palavra de um jovem de 20 e poucos anos que estava ao meu lado, eu devia ter 22, 23 anos. Ele simplesmente olhou para mim, mudou aquele olhar e falou assim: Deus manda te dizer. Quando ele falou isso, eu já caí em prantos, né? Porque imagina, no meio de quase 3.000 pessoas que estava aquele café da manhã, das primícias, Deus escolher aquele momento através de um jovem para falar para mim. E ele começou a falar de coisas da minha vida que somente eu e Deus sabíamos. E muitas das orações que eu havia feito e que Deus estava respondendo naquele momento, eles não foram feitos dentro daquele ritual que às vezes a gente faz. Ó Senhor dos exércitos, de entrar no quarto, né? Estou aqui para me arrepender, bababá, bababá. Muitas das vezes, e o que ocorreu comigo, ele estava respondendo questões minhas que eu tinha, às vezes, dialogado com Deus dentro do chuveiro, antes de ir para o escritório. Que eu tinha dialogado com Deus no caminho, no trânsito, a caminho de casa, por exemplo. Então, é muito importante a gente perceber isso, que Deus, a todo instante, Ele está falando conosco. E Ele está nos ouvindo. Não é só naquele momento em que você está no quarto do secreto, e é importante que você tenha isso também. Claro. Mas eu, por exemplo, gosto muito de falar com Deus quando eu estou sem fazer nada, ou quando eu estou a caminho de alguma coisa, ou no final do dia, daquele horário ali das 6 horas, da viração do dia, que eu estou fazendo uma reflexão do meu dia, como é que foi. Naquele momento Deus está falando. E às vezes eu não ouço, às vezes a pessoa não costuma ouvir. Mas quando a vida vai acontecendo, os próprios fatos da vida vão encaixando aquelas respostas que a gente buscava, né? Sim, interessante você estar falando sobre isso, Gil, porque o tema da nossa live hoje é como nós cristãos, e aí eu incluo cristãos empreendedores, podemos cooperar com o mercado nesse tempo de crise, né? Talvez os cristãos empreendedores eles não tenham ainda essa visão do quão relevante e importante é aquilo que eles carregam dentro do coração, a presença do próprio Deus. E essa conexão direta, que eu costumo dizer que é a conexão direta em banda larga com a eternidade, né? Onde Deus fala diretamente ao seu coração, é essencial para esse momento. Porque as pessoas estão desesperadas, preocupadas,
ansiosas, incertas, estão perdidas, muitas delas tendo que tomar decisões muito difíceis, muito complicadas, emocionalmente estão abaladas. E de onde nós buscamos o socorro? Nós sabemos que o salmista, né, diz isso, que o nosso socorro, ele vem de Deus, né, Senhor. Então, no momento é importante que os cristãos empreendedores, eles ativem esse lugar no espírito e eles sensibilizem os seus ouvidos espirituais para tornar atentos, né, à voz do espírito, para que eles possam ouvir o céu. Esses conselhos de sabedoria que o céu traz são extremamente importantes para que eles possam influenciar o mercado. Inevitavelmente, eles vão encontrar no dia a dia clientes, fornecedores, clientes internos, colaboradores, pessoas que estão direta e indiretamente ligados a eles, que no frigir dos ovos ali, no dia a dia, vão inevitavelmente esbarrar com eles. E aí, hoje, né, as pessoas começam a abrir o coração, às vezes, num elevador, às vezes num balcão de negócios, às vezes numa mesa fechando um contrato, e esse é o momento de fazer com que os profetas do Senhor, eles entrem em ação, porque nem todos são profetas, mas todos nós podemos profetizar, como diz a palavra do Senhor. Então, você está munido da palavra, é a palavra que liberta, a palavra que exorta, que edifica, que consola, e é ela que vai fazer essa grande transformação, essa grande mudança, né? Eu acredito que a gente poderia causar uma outra pandemia, uma pandemia da presença de Deus, né? Onde quer que nós estejamos, que a gente possa contaminar, se assim a gente pode dizer, ou transmitir um pouco da glória de Deus que reside no nosso coração. Bom, eu tenho aqui a visão, a missão e o objetivo do MEC. Eu queria dar uma revisada nisso com você, para que a galera que está nos ouvindo nesse exato momento, ela possa conhecer um pouco da proposta do Ministério para Empreendedores, né? Cristãos. Então, a visão aqui diz o seguinte: ser um centro nacional e internacional de referência em empreendedorismo cristão. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, nós somos um ministério interdenominacional. Então, nós entendemos que a grande aliança que nós temos é de Cristo ao centro. Então, nós somos cristocêntricos. E quando nós nos colocamos nessa posição, e que está lá em João 17, ou seja, quando Jesus ora e pede para que nós sejamos vistos como um, assim como ele era um e é um com Deus, né? Então, essa visão da unidade é o que nós queremos preservar. Então, não importa se você seja de denominação católica, não importa se você seja de denominação pentecostal, digital, qualquer que seja a sua denominação. O que importa é que você tenha Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. A partir disso, nós nos sentamos à mesa do relacionamento, né? Que, inclusive, nós temos aí um trabalho fantástico do Mevan nesse sentido. Então, nós entendemos que quando a gente se coloca numa posição de ter Cristo ao centro, toda a nossa dialética, homilética, ela vai por terra, porque Cristo vai trabalhando em nós. Eu acredito que a igreja perdeu muito tempo, né? Criou muitas feridas emocionais. Nós temos hoje inúmeras pessoas na sociedade que têm feridas emocionais que foram criadas por causa da religiosidade. Sim. Então, aquilo que era para ser uma pedra de edificação virou uma pedra de tropeço. Então, as pessoas não entendem que você ter uma aliança com Cristo, de você caminhar com Cristo, não significa que você está ligado a uma religião. Não significa que você tem uma placa de igreja ou que você tem uma carteirinha que você vai apresentar. Muito pelo contrário, ninguém quer, quem conhece a palavra sabe que nós estamos fora de galardão aqui na terra, porque a gente quer o galardão lá no céu. Exato. Então, a partir do momento que nós abrimos mão do nosso reconhecimento de achar que nós temos a verdade na nossa denominação, a verdade é Cristo. Então, nós queremos ser esse centro aonde nós reconhecemos Cristo, independente da placa de igreja, e que nós nos abrimos ao relacionamento uns com os outros, nos permitimos orar uns com os outros,
nos permitimos trabalhar uns com os outros. E se num determinado momento a pessoa quer fazer uma determinada oração específica da placa da igreja dela, é respeitado, aquilo é um direito dela. Sim. Então, ser esse centro de referência, nós entendemos que é, acima de tudo, nos posicionarmos tendo Cristo ao centro, reconhecendo que nós temos que caminhar em unidade. Um dia desse até eu fiz uma oração um pouco polêmica e distribuí para alguns amigos e gerou uma certa polêmica, que eu falei o seguinte: eu oro para que os cristãos se reconheçam como o inferno nos vê. Porque as potestades do inferno já nos veem como cristão. Não há diferença entre católico, pentecostal, angelical, ou seja lá o que for. Quando ele olha para nós, ele vê Cristo em nós. Apesar dos nossos pecados, né? Muitas das vezes das idolatrias que as pessoas entram, muitas das vezes na dificuldade, né? De exercer o ministério. Então, para nós, o mais importante é você se posicionar como cristão, trabalhar na unidade do corpo de Cristo e se predispor a dar as mãos àqueles que estão sentados à mesa, para que nós tenhamos um relacionamento. E a partir desse relacionamento, nós temos então esse centro de referência, que começa não numa instituição, mas que começa em mim, em você, nas pessoas que fazem parte desse trabalho. É uma coisa muito interessante para quem está nos ouvindo agora pela primeira vez e não conhece o trabalho que o Gil desenvolve. Ele realmente derruba todas as muralhas denominacionais pré-existentes, assim. Ah, pastor Jackson, mas isso não é ecumenismo? Não, isso é inteligência. Eu tenho fotos do Gil, por exemplo, ministrando cursos, treinamentos para empresários católicos dentro da paróquia das igrejas católicas onde ele está inserido. Então, imagine o quanto ele não tem influenciado a vida cristã dessas pessoas, né? Então, é importante que você também hoje tire essa vista dos seus olhos, que vai até o limite daquilo que a sua congregação, da sua comunidade de fé pensa, e comece a entender que o reino de Deus ele é muito mais expansivo do que isso, porque, na verdade, Jesus não veio para instituir uma religião. Ele veio, na verdade, para nos apresentar o Pai. Então, é um grande diferencial para quem talvez esteja nos ouvindo e deseja começar, iniciar um trabalho hoje com empresários cristãos. Claro, comece talvez de forma embrionária dentro da sua comunidade de fé, com os seus irmãos ali, mas permita que isso também se expanda para a comunidade, para a sociedade, para todas as organizações, onde houver um convite para que você possa ser um representante, um embaixador do reino de Deus, faça isso acontecer através da sua vivência, da sua experiência. A sua missão, Gil, fala assim, ó, contribuir para a revitalização da economia brasileira a partir de boas práticas e um estilo de vida cristão. Quando você fala o estilo de vida cristão, você fala sobre valores éticos, morais, sobre conduta, comportamento. Como é que é isso? Bom, o primeiro grande teste desses valores éticos é o seu é o seu grupinho de WhatsApp, né? Se você faz parte de um grupo de WhatsApp e lá dentro as pessoas não se constrangem de colocar pornografia, de colocar, por exemplo, algo que vai de encontro à palavra, então acho que você tem que rever um pouco da sua posição. Então eu sempre faço o teste do WhatsApp, ou seja, todos os grupos do qual eu faço parte, se eu percebo que naquele grupo eu não estou impactando aquele grupo só com a minha presença, então eu tenho que rever a minha atitude. Só deixa eu fazer um parênteses no que você está falando. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre Noé e como Noé elevou o nível, né? E ele até costuma dizer, ele até costuma contar uma historinha, né? Paradoxal, assim, é uma parábola. Ele diz assim, tá? O Juquinha foi para a escola e aí a professora deu a prova para todos os alunos. Toda a sala foi muito mal. A nota, talvez, da média da classe, assim, mais alta tenha sido 3, 4.
Ninguém nem conseguiu tirar 5. Mas o Juquinha estudou tanto que ele tirou 10. A professora não tem como refazer essa prova com a turma. Por quê? O Juquinha elevou o nível daquele ambiente, tirando 10. Ele mostrou que era possível alcançar aquele lugar. Assim foi com Noé. Na verdade, Noé condenou o mundo com a elevação do nível de santidade que ele vivia, né? Então, assim, ele tirou 10 na prova. E aí Deus disse, dá para salvar, né? Dá para salvar. Então, eu acredito que nós precisamos hoje de homens e mulheres que tenham essa conduta, que sejam homens e mulheres que elevem o nível e que no ambiente em que eles estejam, realmente as pessoas possam se constranger a fazer qualquer coisa que venha ofender o coração de Deus. Exatamente, e é um constrangimento que não é um constrangimento na lei, não é uma legalidade, né? Sim, sim. Não é uma religiosidade, não é? Porque senão entra naquela legalidade. Olha, não faz piada não que o cara é careta. Então eu acho horrível quando nós, crentes ou cristãos, somos chamados de careta. Eu acho horrível essa designação. Eu não quero ser careta, eu quero ser ser humano. Ser humano que tem necessidade, que tem fome, que passa por provação, que tem luta também, né? Mas, acima de tudo, eu quero que as pessoas reconheçam que em mim, né? Pô, eu tô na luta, mas eu não sou careta. Eu sei do mundo, eu sei das coisas que estão no mundo, mas não faço parte do mundo. Essa que é o detalhe, né? Então, ser careta, muitas das vezes, é uma designação de uma pessoa que é cega à realidade. Então, nós não devemos ser cegos à realidade. Nós devemos nos posicionar perante a realidade. Sim, nós não somos bitolados, né? Nós temos uma visão ampla sobre as relações humanas, né? Deixa eu te colocar aqui. O teu objetivo, ele diz o seguinte: integrar cristãos das mais diversas denominações, foi o que a gente já falou aqui, em um trabalho de criação, intercâmbio e fortalecimento das atividades empreendedoras. Tem 3 palavras aqui que, a meu ver, elas são chaves: criação, intercâmbio e fortalecimento. Você pode falar sobre isso para a gente? Posso? Então vamos lá. A criação ela começa por um pequeno grupo de WhatsApp da sua igreja, por exemplo. Se você reunir, por exemplo, as pessoas que estão na sua igreja dentro de um grupo de WhatsApp com foco empreendedor, você já está criando uma aliança. Não é uma legalidade, uma aliança empreendedora, onde as pessoas possam colocar ali o que elas fazem. Ora, se eu tenho que comprar uma passagem de avião, né? Uma passagem turística, por que eu não compro de um irmão da igreja? Então, a partir do momento que eu crio um instrumento de relacionamento dentro da igreja, né? Nessa área profissional, eu já estou fortalecendo o ministério. Hoje, muitos negócios que eu realizo, por exemplo, na minha atividade jurídica, nasceram dentro de irmãos dentro da igreja. Sim. Né? Que eu me apresentei como advogado e aí começamos a empreender juntos. Né? Então, claro, essa é a criação. A criação ela passa por um instrumento muito simples. Pode ser um grupo no WhatsApp ou no Telegram, que permite até um grupo maior de pessoas. Sim. Né? E nós estamos agora numa atividade digital, ou seja, saímos do mundo real, entramos no mundo virtual para influenciar o mundo real. Forçosamente. Então, nesse momento agora. Forçosamente. Eu falei um dia desse, nós somos sacerdotes, nós somos convidados a ser uma nação santa, sacerdócio real. E nós temos 4, digamos assim, necessidades de expressão enquanto sacerdote. O primeiro deles é o da intercessão, ou seja, nos voltamos a Deus e pedimos pelo mundo, pedimos pela nossa família, pedimos por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos pastores. O segundo é profecia, ou seja, nós estávamos de frente para Deus, agora nós nos colocamos de frente para a humanidade e liberamos palavras proféticas.
para os nossos filhos, nossa família, né? A nossa casa, o nosso empreendimento. Nós estamos, nesse momento da quarentena, cumprindo esses dois papéis. Mas daqui a pouco nós seremos chamados para os dois outros papéis, que é a provisão. Nós seremos chamados a provisionar as pessoas. Provisionar de palavras, porque elas estarão destroçadas depois da grande parte, né? Vai estar destroçada depois do confinamento, com a sua economia, né, a frangalhos, né? Os clientes desapareceram, se reposicionaram. Então nós teremos que ser pessoas que vão, acima de tudo, provisionar. Provisionar com ideias, com palavras, provisionar com alimento de qualidade, alimento de palavra, provisionarmos no sentido de acolhermos essas famílias, de ajudarmos elas efetivamente. Isso no pós, né? Não só com palavras, mas com ações concretas. E o quarto posicionamento sacerdotal, ao qual nós somos chamados, é exatamente o quê? De defesa. De defesa de quê? Dos valores cristãos nos quais nós acreditamos. De defesa do reino de Deus na terra. Tá? Eu não quero nem entrar agora por uma viés política, que eu até tenho abordado em alguns temas, mas eu não vou entrar por aí agora nesse momento. Mas nós seremos chamados a defender o evangelho, mas não com faca na mão, com espingarda na mão, mas defendê-los com o nosso posicionamento perante essas famílias, perante a sociedade, perante as empresas, entendeu? Claro. Você foi falando aqui e eu criei um esquema chamado de 4 P's sacerdotais. Eu posso até te mandar depois. O primeiro é prostração, de você diante de Deus. O segundo é profecia, de você liberar palavras que transformem ambientes. O terceiro é provisão, né? E o quarto é proteção. Show! Legal! 4 P's aí, ó. Os 4 P's sacerdotais. Olha só, que bacana. Já temos um esquema. Olha isso, já é Deus movendo aí. Movendo. Já é o trabalho de criatividade, de criação entre o GPC e o MEC. Bom, pronto. A outra seria intercâmbio, né? Exatamente. O intercâmbio, ele passa pela mesa de relacionamento. Ou seja, se eu estou sentado numa mesa com os diferentes, né? E essa é a grande vantagem. O intercâmbio, ele não nasce entre iguais, porque iguais não tem o que intercambiar, porque o que um tem, o outro também tem. O intercâmbio passa pelos diferentes. É aquilo que me falta, aquilo que eu não tenho. É a forma como eu vejo que é diferente do outro, né? Então, ou seja, na medida em que eu me disponho a sentar à mesa com os diferentes, eu estou disposto a estabelecer o intercâmbio. Né? Entendi. Eu estudo com a escola de Rabinato, a Academia de Moisés, lá em Israel. E existe um ditado popular entre eles, que onde existem 4 rabinos, existem 5 opiniões. É por aí. E dizem sempre o seguinte, que se você se reúne numa mesa em que todos pensam iguais, né, o resultado será idiota. Ou seja, eles entendem que realmente na diferença é que a gente desenvolve, que a gente cresce, que a gente se desponta, né, para um avanço. Bom, e a terceira palavra seria fortalecimento das atividades empreendedoras. Ser empreendedor é, acima de tudo, uma atividade corajosa, né? Porque praticamente nós temos que, usando o ditado popular, que está lá em Heresias 5:31, eu acho, que fala o seguinte, que nós temos que matar um leão por dia, né? Então, você só sabe como vai sair de casa, você nunca sabe como vai voltar para casa, né? Isso está em Heresias 2:3, eu acho, isso daí. Mas, na realidade, nós somos convidados a, primeiramente, se nós temos uma atividade empreendedora, acima de tudo, nós temos que ser criativos. E nós temos nós temos um exemplo de criatividade que é do próprio Deus, aonde do nada ele criou tudo que existe. Então, se do nada Deus criou tudo que existe, nós temos esse gene dentro de nós. Do nada, nós podemos criar um monte de outras coisas também. Então, as pessoas ficam desesperadas, às vezes, de achar que o mundo está acabando,
que a economia está acabando, que as pessoas vão ficar sem comer, que semana que vem tem o caos, o apocalipse, aquela coisa toda. Gente, apocalipse é, acima de tudo, transformação. Então, nós estamos num momento de transformação de mentalidade, de transformação de modo de fazer. Eu tenho um filho, por exemplo, o Theo, o mais novo, ele trabalhava, né, como gerente de um café, era sócio de um gerente de um café. E aí, com essa crise, o que eles fizeram? Montaram um e-commerce. Hoje ele vende mais pizza e pães do que vendia antes. Uau! Então, percebe? Ou seja, a lógica mudou. Então, a pessoa está na mesma posição, só que ela está fazendo de modo diferente. Então, o fazer de modo diferente, ele traz para nós essa visão empreendedora. Ô, Glória! Me parece que esse fenômeno que você acabou de falar sobre a questão do Theo, né, da cafeteria, é uma questão que tem acontecido, é um fenômeno hoje mercadológico, né, das pessoas elas se readaptarem, se ressignificarem enquanto empresas e mudarem, na verdade, o seu carro-chefe, né? Eu, inclusive, essa semana estava lendo um comentário de que existia uma cafeteria num grande prédio, num centro econômico de São Paulo, e ela oferecia, essa cafeteria era uma cafeteria charmosa, inspirada num estilo parisiense, e ela era muito bem frequentada, tanto pelas pessoas que lá trabalhavam, quanto pelas pessoas que frequentavam. E, infelizmente, com a questão da pandemia, teve o confinamento. Então, ela já não tinha mais ninguém frequentando o café e ela também não conseguia oferecer mais nada para quem trabalhava no prédio, porque, afinal de contas, a maioria estava em home office. Então, ela não tinha mais esses clientes. O que ela fez? Ela começou a desenvolver marmitas fit, né? Aí para o público sem glúten, sem lactose, veganos e tudo mais. E ela tinha a listagem de todos os clientes do... Ela começou a ligar um a um pelo WhatsApp e de fato, as pessoas precisavam produzir mais em de trabalhar para precisar ir para o fogão fazer almoço. Ela começou a criar um delivery e ela está vendendo paixão, como diz o meu amigo Everton Barnesch, que é um dos consultores aqui da igreja, pastor também. Ele diz o seguinte: aquela relação de paixão que se tinha pela solução sócio precisou mudar, porque você vai ter que abrir mão, talvez, dela para uma outra plataforma de trabalho, um outro produto, um outro serviço. Nós temos que praticar o desafio nesse momento. Nós temos os modos equivocados de percepção para nos reinventarmos. A gente só pode se reinventar se a gente desapegar. Se você não desapegar, você não reinventa. E outra coisa, só pode pensar novo se a gente, digamos assim, zerar o nosso HD, limpar a nossa mente. A palavra de Deus, ela coloca o quê? Lançai sobre mim todas as suas aflições. Né? A palavra de Deus nos diz, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou seja, se está pesado, você tem que ver a quem que você está servindo. Né? Então, ou seja, na medida em que a gente encontra uma saída, na medida em que a gente desapega do modo de fazer, né? Meu pai fazia sempre assim e dava certo, mas agora não vai dar certo. Você vai ter que ser o pai dessa próxima geração. Exatamente. Assume a paternidade e o legado daqui para frente, porque o que deu certo até aqui, o que te trouxe até aqui, não vai ser suficiente para te levar adiante. Essa é uma grande frase que nós temos ressoado nos últimos anos, né? Deixa eu te perguntar, qual é a principal diferença para quem hoje está nos ouvindo e deseja começar um trabalho de empreendedorismo cristão dentro da sua comunidade de fé? Qual é a principal diferença entre um ministério empreendedor cristão em relação a outras entidades que também operam no segmento empreendedor? Então, vamos lá. A primeira coisa a palavra nos diz o seguinte: qual é a verdadeira religião? É cuidar dos órfãos e das viúvas e se afastar, se abster da corrupção do mundo. Então, a primeira marca de um cristão empreendedor, ele não traz a corrupção e nem é instrumento de corrupção. Então, essa é uma marca do empreendedor cristão. Ou seja, se você está sendo chamado para empreender e aonde você está sendo chamado existe a corrupção, ou você muda aquela atmosfera ou você sai dela.
Sim. Eu, por exemplo, aqui no Rio, fui chamado, inclusive, para operar, né, como advogado na implantação de algumas áreas de tratamento aqui da saúde. E chega um ponto que é aquilo, meus amigos, das duas, uma. Ou eu me mudo ou vocês mudam. Bom, eu acho que eu me mudei, sabe? Eles continuaram lá. Realmente, vai ter um momento que não tem jogo, né? Tem um momento que a Não, gente vai ter que optar pelos princípios elementares da palavra de Deus ou ganhar dinheiro. porque é aquele conceito da pedra de edificação e da pedra de tropeço. Se você é chamado para estar numa posição, você está edificando. Se você se corrompe naquela posição que você foi chamado a exercer, você virou uma pedra de tropeço. Sim, Isso vale para qualquer expressão profissional. Se você é um juiz que foi chamado para um tribunal, então seja uma pedra de edificação. Porque aonde você se deixar corromper, você será uma pedra de tropeço para a sociedade. sem A dúvidas. sociedade pagará um preço por isso. Bom, eu queria só, de repente, a gente fazer uma retrospectiva e que você nos contasse um pouco da história de como surgiu o MEC, né? Como ele se encontra atualmente e quais são os desafios hoje que o MEC está tendo nesse período de confinamento e talvez até qual é a visão que ele está tendo futura desse pós-quarentena, pós-confinamento. Bom, primeiramente, eu achei interessante porque o movimento de criação do MEC, ele não partiu de cristãos. Olha que coisa interessante. Olha só. Não cristãos praticantes, digamos assim. Sim, Mas ele partiu de um clube chamado Clube Empreendedor, aqui no Rio de Janeiro, formado por empreendedores que absolutamente tinham, digamos assim, uma profissão de fé. Né? Frequentam a igreja, vão no culto e tal, mas não saem por aí dizendo que são pastores ou são cristãos. Né? Então, eles sim, tiveram a ideia de criar o Clube Empreendedor no Rio de Janeiro. E num dado momento, logo após a criação, eles começaram a fazer uma pesquisa interna, quais eram os segmentos que deveriam ser desenvolvidos. E aí apareceu o segmento cristão, né? Ou seja, de como que nós poderíamos, de como o clube poderia se aproximar do segmento cristão. E o meu nome surgiu no meio dessas discussões, e um dia me chamaram e me perguntaram se eu gostaria de empreender o Ministério Empreendedor Cristão dentro do Clube Empreendedor. Eu falei, claro, né? Existem formas de você fazer isso, e me deram total liberdade. E começamos a fazer de uma forma espontânea, não institucionalizada. Por entendi. quê? Porque, acima de tudo, nós não estamos criando uma outra igreja. Ah, é mais uma denominação? Não, muito pelo contrário. Nós queremos que você continue à frente do seu ministério, à frente da sua igreja, que você seja líder, pastor ou participante de alguma igreja e que você venha fazer parte do MEC para se abastecer desse conceito, né, de ser interdenominacional, de ter Cristo ao centro, de você se abrir a uma partilha junto com os diferentes da sua comunidade e depois você voltar para a sua comunidade e lá você ser um instrumento daquilo que nós estamos fazendo. Então, no final das contas, nós somos um agente de multiplicador, ou seja, de mudança de atitude, de mudança de mentalidade, para depois a pessoa voltar e atuar na comunidade dela. Por exemplo, uma das atividades que nós temos é um café espiritual que nós temos realizado conjuntamente com a missão Somos Um, aqui do Rio de Janeiro, que é uma missão que nasceu dentro da Igreja Católica, e a cada mês se faz um café da manhã, ora numa igreja católica, ora numa igreja cristã evangélica. Né? Então, só de participar desse café da manhã já é uma grande experiência. Porque o café ele ocorre ao redor de uma mesa, onde todos têm a palavra, a pessoa pode fazer um louvor, a pessoa pode fazer uma oração, pode chamar por uma intercessão. Então, só da pessoa estar ali, e uma vez eu mostrei uma foto até para o pastor Hermínio, né? Eu mostrei uma foto de eu orando, junto com um padre ao meu lado, também orando, e os dois juntos, né? Um intercedendo na vida do outro. Sabe lá o que é isso? Uma atividade pastoral dessa, onde você pede perdão pelas palavras de maldição que você lançou em cima do padre. E o padre pede perdão pelas palavras de maldição
maldição que lançou na sua vida? É redenção. E todos chorando, quebrantados. E ali naquele momento houve cura, houve restauração, né? Veja bem, a denominação evangélica, ela nasceu a partir de um protestantismo. Nós temos que acabar com essa mentalidade protestante. Nós temos que introduzir a mentalidade cristã, né? Então, passou uma etapa, foi uma fase de reforma da igreja. Mas feita a reforma, agora vem a parte da unidade. Então, você começa a desenvolver atividades. E são atividades muito simples. É um café da manhã, é um momento de oração, é um momento de intercessão. Às vezes, por exemplo, ele não pode dar a hora. Eu gostaria que você falasse, sim, em poucas palavras para a gente, o que você considera como mais relevante para os empreendedores cristãos agora na economia ou na nova economia, né, pós-confinamento? Bom, a primeira coisa é deixar a religião de lado e começar a se posicionar como um cristão. Um cristão que vai cuidar da viúva, um cristão que vai cuidar dos órfãos e um cristão que vai se afastar da corrupção do mundo. E isso não quer dizer que você vai ser um cristão careta, cego para o planeta. Não, mas você vai se reposicionar na economia. Então nós estamos num momento agora de reposicionamento. É um momento agora onde nós temos, depois desse confinamento, né, e até durante ele, óbvio, gente, nós temos quantas nações do planeta nasceram depois de uma guerra. Pega o Japão, por exemplo, pega a Inglaterra, pega a Europa toda, que nasceu depois de um processo, né, de guerra, foram totalmente arrasados. E olha como eles se reestruturaram, se reinventaram. Então, nós estamos num momento muito bonito. A Bíblia, ela nos coloca como é importante a poda de uma árvore, né? Quando a gente poda uma árvore, quando uma pessoa é podada, né, na realidade, aquilo não vem para nos derrubar, aquilo vem para nos fortalecer. Então, na medida em que nós nos permitimos sermos podados, né, por crenças, por ações, por atividades, por modos de fazer, como a gente fazia antes, e a gente se abre para o novo, creia, Deus vai nos capacitar e vai nos colocar em posição aonde nós seremos pedra de edificação. Amém. Gil, eu quero te agradecer pela tua excelente participação na tarde de hoje. Ela foi bastante introdutória do ponto de vista daquilo que a gente ainda pode extrair de um bate-papo acerca de empreendedorismo. E eu gostaria de deixar aberto aqui um segundo convite para uma nova oportunidade, onde a gente pode explorar um pouco mais esse assunto, porque eu sei do teu know-how, eu sei da tua expertise, e eu sei o quanto você pode contribuir, colaborar com os empreendedores. Deus abençoe você, sua casa, seus filhos, e que tudo vá bem. E faço votos de que logo, logo nós estejamos novamente aqui para mais um momento, mais uma live, ok? Ok, Deus te abençoe. O Gil, você deixou o seu e-mail aqui, né? Deixei. gvgama. Bom. Ok, gente? Se vocês precisarem de alguma consultoria, só contatar o nosso amigo Gil. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe. Canal do Up Empreendedores. Abençoe.